Eu sei o desafio que ele tem, uma vez estávamos falando dos desafios que ele tem, e a gente tem que saber como poder se adaptar a diferentes circunstâncias, a diferentes lugares. E hoje quero que Deus te use para liberar a palavra, tá? Então fica à vontade, né? Tá bom? Vamos orar? Querido Senhor, esse momento é um momento de administração, um momento que Tu vas a falar conosco. Usa Teu servo como um canal de bênção para nós, para poder transmitir a palavra que gera por meio do Espírito Santo. Por isso queremos deixar esse momento para que nos possamos concentrar, possamos nutrir também de tu conhecimento, de tua palavra, e tudo que seja agora liberado seja para nosso benefício e para te glorificar, para que nós possamos depois colocar em prática, Senhor. Abençoa a família, abençoa todos os que estamos aqui, aqueles que não estão presentes. Sabemos que alguns estão doentes, alguns não conseguiram chegar aqui. Abençoa cada um para poder estar te glorificando dia após dia. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Hugo. Graça e paz. Amém. Se vocês quiserem abrir comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 8. Aleluia. Eu quero poder estar continuando o que já vem sendo dito, né? Porque às vezes parece que o culto tem uma separação, né? O louvor, ou não sei o que, tal, ofertas, isso, tudo separado. Não, eu quero dar continuidade, né? E acho que a palavra do pastor André realmente foi muito pertinente. Está começando a encaixar melhor aquilo que o Senhor está sussurrando ao meu coração, porque nessa vez o Senhor não falou audivelmente, não gritou. Eu estou tentando entender o que eu tenho que fazer aqui, mas vamos lá. João 3, 8, então, como eu disse, está escrito: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, que essa palavra sirva para os irmãos que estão aqui na igreja e aqueles que vão ver também a gravação na internet, né? Estão vendo, vão ver. E eu quero aqui, basicamente, com esse texto e com alguns mais que eu vou estar lendo, na verdade não trazer exatamente uma palavra, uma ministração, mas contar o meu testemunho da minha casa, da minha família. Espero que isso sirva de edificação para todos aqui presentes. É isso que eu desejo fazer. E então, para iniciar, né, como o pastor Hugo já me apresentou, eu sou gaúcho, sou natural de Novo Hamburgo e sou filho de pais separados. Minha mãe se mudou muito, né? Vou tentar ser bem breve também, cortar bastante, mas um dia desses eu vim morar na cidade de Joaçaba, no oeste catarinense, onde eu conheci a minha esposa, né? Nós somos colegas de aula ainda e hoje estamos esse ano vamos completar 21 anos que estamos juntos. O tempo voa. 21 anos que estamos juntos. Então, nesse período, né, nós nos mudamos para o Rio Grande do Sul outra vez e lá nós moramos por 14 anos no Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado, né, uma cidade que foi muito assolada pelas chuvas nesse tempo, né, pelas enchentes.
Então nós temos lá amigos, nós temos lá parentes que estão numa condição bem precária, bem difícil, né? Graças a Deus não perdemos ninguém, né? E ninguém perdeu assim a casa em si, mas muitos perderam bens, né? Muitos bens, muitos móveis, muitos eletrodomésticos, tudo, né? Por causa dessas enchentes. E chegou um ano depois desses 14 anos que nós vivemos lá juntos, né? Aprove o Senhor falar conosco e nos tirar, nos mover do ambiente, né? Como eu ouvi o pastor também, o pastor Cristiano, né, pregando na semana passada sobre ambientes, nos tirando daquele ambiente, nos trazendo para Santa Catarina. Antes disso, lógico, nós não éramos convertidos quando nos conhecemos, e o Senhor veio fazer parte da nossa vida em torno a uns 19 anos atrás, né? Quando o nosso filho mais velho, que esse ano vai completar 20 anos, não está aqui hoje presente porque tem que trabalhar, ele estava completando um ano de vida e nós tínhamos problemas sérios no nosso relacionamento, no nosso casamento. A gente deu um tempo e Deus entrou na nossa vida, restaurou o nosso casamento. Aleluia. E de lá para cá a gente vem servindo a Deus, né? Esse é o ministério de restauração, né? É verdade. Agora aqui, ó, né? Então, o Senhor restaurou o nosso casamento, de fato. Hoje nós vivemos outro tempo, outro período muito diferente, muito diferente. Mas eu quero me focar mais nesse momento onde o Senhor nos moveu do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. O ministério de onde a gente vem, eu sou muito grato, sou assim... Se não fosse daquela forma, eu não teria talvez aceitado Jesus. Eles andaram conosco, nos edificaram, nos consolidaram na fé, né? Mas nesse momento o Senhor falou conosco, e o nosso apóstolo lá, então ele disse, olha, não vai vir de mim essa palavra, vai ser o sacerdote lá que vai dizer se vocês vão ou não vão para Santa Catarina. E o Senhor falou comigo, falou com a minha esposa em sonhos, e nós dissemos para ele, sim, o Senhor confirmou. Depois de 3 meses de oração, nós vamos para Joaçaba, nós vamos voltar para Joaçaba em Santa Catarina. E o Senhor sempre mostrava um período curto de tempo, um período curto que nós não sabíamos quanto duraria, durou 2 anos e meio, né? Só que um detalhe, quando nós saímos do Rio Grande do Sul, né, e nós confirmamos para o nosso apóstolo que sim, o Senhor estava direcionando isso, ele disse, bom, então no domingo à noite eu quero apresentar vocês para a igreja, falar que vocês estão indo, né, e abençoar vocês. E isso não era um costume da nossa casa, da nossa escola de fé, de onde a gente veio, não era um costume. Só que foi fruto de uma oração que a minha esposa fez e não falou para ninguém, né? Se for para nós irmos, então o apóstolo vai nos chamar no culto de domingo e vai nos abençoar no altar. Não vai ser no discipulado, não vai ser no culto de, né, qualquer outro que fosse, vai ser no de domingo. Isso aconteceu. E nós não tínhamos sequer um centavo para fazer a mudança. Aí ele ainda disse, pergunta para esse doido se ele tem dinheiro para fazer a mudança, se ele tem um lugar para ir. Nós não tinha nada, nós só tinha uma palavra. E ali os irmãos vieram nos abençoar financeiramente, né? Ele foi o primeiro, o apóstolo foi o primeiro a nos abençoar. E como eu disse, não era costume da casa isso acontecer. E o valor recebido então foi certinho para a mudança, né? Foi o valor certo para a mudança. E aí eu quero ler um texto também, só para afirmar um pouco mais, um texto que eu amo de paixão, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é muito conhecido. Por que eu digo que é uma continuidade da palavra do pastor André? Porque ele falou de oração e de palavra. Então, a nossa vida nesses anos para cá, ele tem sido baseado nisso, naquilo que o Senhor nos fala, naquilo que nós recebemos em oração e firmado na palavra, com uma confirmação, né, bíblica daquilo que nós temos feito.
Então, Hebreus fugiu da minha Bíblia aqui, mas vamos achar. Bom, se vocês abriram, esse é um texto que eu já tenho caminhado muito, então está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós ainda não vimos, certo? Então, para mim, fé é exatamente o que está escrito ali, né? A fé, ela não é, para mim, um pensamento positivo. Às vezes nós confundimos a fé com um pensamento positivo, ela não é. Ela é uma certeza, ela é uma convicção, ela é a certeza do futuro, como se algo já tivesse acontecido, né? Isso não faria parte do meu testemunho, mas um fato que em 2011 nós fizemos foi viajar para Porto Seguro a um congresso. Também em 2010 eu falei que nós iríamos e não tínhamos um centavo no bolso. Só que eu não sei como, a gente pagou a passagem, a gente pagou o hotel, a gente foi por causa de uma palavra. Nós vamos, ponto, acabou. Certeza, convicção, sabe? E nesse ano, não, perdão, até vou corrigir, foi em 2010 essa viagem, e 2011, né? Se nós não tínhamos um centavo, tínhamos que pagar essa viagem, quem diria que nós compraríamos uma casa em 2011 e um carro, né? Então em 2011 o Senhor abriu uma porta, nós fizemos um propósito com Ele, e no início do ano nós compramos a nossa casa própria, que está lá no Rio Grande do Sul, nosso carro, e tudo isso é fé. É isso que eu quero dizer. Na verdade, sabe, nós mostramos os bens materiais porque são coisas palpáveis, visíveis, que nós estamos acostumados. O Senhor mesmo, quando Ele traz uma palavra, Ele fala muito de coisas que nós entendemos. Só que esse não é o bem maior, sabe? O bem maior que realmente Deus fez foi transformar quem eu era, foi transformar quem minha esposa era, foi restaurar o nosso casamento. As mudanças maiores não foram eu ter saído do Rio Grande do Sul e vir para Santa Catarina. Foram as mudanças que ocorreram dentro de nós. De fato, só que às vezes como expressar isso? Sabe? Então a gente fala dessas mudanças, fala disso que é palpável e visível, mas só nós realmente sabemos aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E aí, então, isso era 2018, quando o Senhor falou para nós virmos para Santa Catarina. E 2019, então, nós fizemos a mudança. Detalhe, minha esposa estava grávida, eu era funcionário público municipal, pedi exoneração, não tinha um emprego em vista, nem um imóvel para onde a gente ia morar, não tinha nada. Vim com a esposa grávida, ela estava no último ano da faculdade de serviço social, parou, né? Trancou. Meu filho mais velho estava para entrar no 9º ano e seria líder do Grêmio Estudantil e não queria vir, né? Aí, mais uma oração da minha esposa, ela disse: se for para nós virmos também, Senhor, confirma com mais uma coisa, que nosso filho diga que nós temos de vir. E aí no carro, numa das viagens, ele disse, né? Pai, mãe, eu não estou querendo vir, eu não quero vir de jeito nenhum, mas eu sei que é para a gente vir, né? Então, era um momento que eu estava doente, eu estava muito doente nessa época também, precisou muito de um empurrão da minha esposa. Ela, né, apesar das falhas dela do passado, ela foi muito transformada e tem sido assim, muito guerreira, muito maravilhosa ao meu lado, de fato, né? Como alguns brincam, quando você não ouviu o Espírito Santo, ouça a sua mulher, né? Então, ela me encorajou aí, nós fomos. E quando nós chegamos na cidade de Joaçaba, tinha um arco-íris. Para quem conhece um pouco das Escrituras, sabe que o arco-íris é o símbolo da aliança. Então o Senhor estava dizendo: eu tenho uma aliança com vocês, vocês estão ouvindo o propósito, vocês estão no caminho certo. E nós viemos aqueles, parecia trancos e barrancos. Passamos uns dias na casa da minha sogra, da mãe da minha esposa. Mas assim que o Senhor abriu um imóvel lá para nós locarmos, o Senhor também locou o nosso imóvel no Rio Grande do Sul. Então, deu para conciliar ali um pouquinho, com a ajuda de um e outro, a gente foi levando.
E passou-se, acho que mais de um ano, se eu não me engano, que eu não fiquei empregado, assim, fixo, fazia um bico aqui, um bico ali, e o Senhor ia nos sustentando, nos provendo, sabe? Até que Ele abriu, então, uma oportunidade de emprego, onde eu consegui ficar lá um pouco mais de tempo naquela empresa. E eu entendo que o principal propósito de estarmos naquela cidade, em Joaçaba, porque nós não queríamos estar lá, minha esposa nunca desejou voltar para aquela cidade, né? Confesso aos irmãos que é uma cidade que a gente não deseja voltar, que a gente não, né? Não vou falar muito aqui porque está gravado, mas já deu para entender, né? Mas Deus tem os seus propósitos. Então, assim, quase 10 anos de funcionário público me abriram a porta nessa empresa que eu trabalhei, que era uma empresa que fornecia o sistema para o meu antigo trabalho. E também a minha esposa tem uma história que ela é filha adotiva, né? Então ela tem uma mãe biológica e a mãe adotiva, o pai biológico, o pai adotivo, tudo. O pai adotivo hoje não vive mais e o pai biológico ela não conhece ainda, nós não o conhecemos. E a minha sogra, né, biológica, ela não pôde cuidar da minha esposa por problemas psicológicos, problemas que ela teve saúde, e nós não tínhamos ligação, conexão nenhuma. Só que, para ver como Deus é tão incrível, nós fomos para Joaçaba, ela estava sobre a curatela, é isso, amor? Curatela de um irmão dela, né? Na verdade de um outro irmão no início, né? Uma boa parte da trajetória da vida dela, só que esse irmão tirou a vida. Aí ela passou para a curatela de outro irmão, que no período que nós estávamos lá em Joaçaba veio a falecer. E ela tinha outras irmãs que, por serem mais velhas, não teriam condições de cuidar dela. Ela se encontrou desamparada. E apesar da minha esposa ter outras irmãs e tal, que a gente veio conhecer com algum tempo também, ela soube que era o momento de ser a curadora da mãe dela. E hoje a mãe dela, né, está sempre junto conosco. A gente pegou a curatela dela, cuida dela, e lá ela teve uma casa de acolhida lá em Joaçaba, lá em Eval Velho, que fica ali pertinho. Então os dois maiores propósitos de Joaçaba foram esses: trabalhar na empresa onde eu trabalhei e passar a cuidar da minha sogra. Quando em 2021, 2021, aconteceu que o Senhor me deu um sonho. Eu sonhei com o Parque Beto Carreiro Gordo, sonhei na verdade com um prédio, saía do prédio, descia, nos fundos do parque nos fundos do prédio estava o Parque Beto Carreiro. Me perguntem se eu sabia onde é que ficava o Parque Beto Carreiro. Eu não fazia a menor ideia. Eu fui pesquisar e descobri que ficava na cidade de Penha, né, aqui próximo. Aí então eu disse para minha esposa: olha, já sei onde é que a gente vai morar, o próximo lugar que nós vamos é para Penha, mas eu não sei quando vai ser. Nesse tempo, para auxiliar o pagamento da faculdade que ela havia retomado, ela limpava o templo, né, a igreja que nós estávamos congregando na época. Isso também é interessante, que a gente acabou visitando alguns locais até que o Senhor nos mostrou, né, onde é que era. E quando eu ouvi, entendi que era aquele lugar, né, o ministério, a igreja de Deus, o Espírito Santo falou comigo: parabéns por ter ouvido a minha voz. Sabe, conhecer a Deus para mim também foi muito transformador. Eu sempre, quando eu orava, dizia: Senhor, Senhor, Senhor. Deus para mim era meu Senhor. Filho de pais separados, eu não conseguia enxergar o Deus Pai muitas vezes, né? Mas Deus passou a se tornar o meu amigo. O ministério de onde eu vim, ele me ensinava a pedir para os meus líderes autorização, e isso é bênção, honrar a nossa liderança, mas eu me tornei um pouco dependente demais, e eu não me movia sem uma direção deles, sem a bênção deles. E eu aprendi a viver de acordo com esse texto que nós lemos de João
né, que diz: o Espírito a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim somos guiados pelo Espírito. Então me perguntam às vezes: você vai voltar para Lajeado? Eu não sei. Você vai para Joaçaba? Eu não sei. Você vai estar aqui amanhã? Eu não sei. Porque eu sou guiado que nem o Espírito. A gente começou a viver isso, sabe, na base da fé. A fé é ouvir uma palavra de Deus e obedecer essa palavra. Por isso que eu disse, não é um pensamento positivo, mas é uma convicção que pode brotar dentro de nós, ou por meio de uma palavra que Deus nos dá, né? Então, quando Deus nos dá, eu tenho confiança. E interessante que quando eu saí de Joaçaba e nós viemos então para Penha, algumas coisas aconteceram. A primeira delas, a gente falou com a minha sogra e disse: ó, estamos indo para Penha, você vai junto ou você quer ficar na casa que você está? E ela disse: não, eu vou junto. Para mim isso foi surpreendente, porque ela, né, tendo as limitações dela, ela foi como Ló e Abraão. Eu só tinha uma palavra: sai da terra da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu não tinha mais nada, eu também não tinha, sabe, nada. Eu não conhecia bem, eu não tenho não tinha amigos, né? Hoje eu tenho. Não tenho parentes aqui, não tenho nada. E ela confiou no Deus que eu e minha família decidimos servir, sem que ela realmente, de fato, servisse esse Deus, né? Então, para mim foi muito surpreendente isso. Ela veio, uma semana antes da mudança, o Senhor deu uma casa de acolhida que fica em Barra Velha, onde ela se encontra. E quando eu cheguei para o meu patrão lá, para o meu chefe, eu disse: olha, o Senhor me mostrou que eu devo ir para Penha e eu vou. Só que eu gosto de trabalhar com vocês. Se vocês me permitirem, eu quero continuar trabalhando home office. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, mas eu aprendi com Deus a pôr o pé primeiro e deixar Deus colocar o chão depois. Então eu estou indo. Você que me disse se eu continuo ou se eu me desligo. E ele aceitou, graças a Deus, né? Nesse ponto eu pelo menos vim empregado. E aí eu pergunto para você, se você tem como o pastor Cristiano falou sobre ambientes na semana passada, pergunto para você o que me perguntaram muito: se você recebeu uma proposta para ir para outra cidade, né, a trabalho, receber uma remuneração maior, melhor dizendo, né, melhor, ou você recebeu uma palavra e não ter previsão nenhuma de emprego, o que te dá mais confiança? Sabe, para muita gente é receber um emprego. Eu vou empregado, eu faço uma visita antes, eu vejo uma casa, estou com tudo certo e vou para lá. Mas será que para nós como cristãos não deveria ser a palavra de Deus? Para mim, para minha casa, pesou muito mais a palavra de Deus. Sabe? Então, claro que para todo mundo foi loucura, todo mundo de alguma forma, né, não quis interferir, mas quis nos barrar. Porque dizia: tua mulher está grávida, né? Vocês têm estabilidade aqui, uma casa própria, um emprego concursado, vocês vão se atirar e começar tudo do zero. Sim, nós começamos tudo do zero, né? Mas o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. E temos aprendido com isso. Por isso que eu digo, dentro de nós é muito maior. Não foi fácil. Nós temos aprendido em meio a crises, em meio a dificuldades, em meio, né, a muitas lutas. Mas eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus por isso. Nós temos vivido coisas maravilhosas, coisas que às vezes a gente ouve testemunho dos outros, mas nós não vivíamos. O Senhor me deu uma casa, o Senhor proveu financeiramente quando eu não tinha. A gente ouvia dos outros, achava tão lindo ouvir testemunho. Mas e nós vivemos, sabe? Eu disse: eu não vivo isso, eu quero viver, e hoje eu tenho vivido. Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Um dia eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero. Será que eu estou te ouvindo? Eu acho que eu estou. Ouvir, eu sei que é obedecer. Eu tenho feito por que então eu não tenho comido o melhor dessa terra? Sabe? E pouco a pouco a gente tem desfrutado, mais entendido o que é o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra para você?
É um carro melhor? É uma casa melhor? Pode ser, mas assim, o melhor dessa terra para mim é viver com Deus. Em meio à luta ter paz. De verdade, irmão, não estou aqui para convencer nem fazer nada emocional. Eu prezo muito pela paz, eu quero muito tranquilidade, muito. E o Senhor tem dado. Então, depende muito do que é o melhor dessa terra para você. Para mim é isso, não são bens materiais. Eu não tenho a melhor carro, nem o melhor carro, mas eu estou muito satisfeito com o que eu tenho. Muito, eu não estou buscando nada melhor. Sabe, a minha família, meu filho, minha esposa, isso é o melhor dessa terra para mim. E aí, nós viemos para Penha, então, interessante, eu sonhei com esse apartamento, e detalhe, surgiu uma oportunidade do meu filho fazer parte de uma escola de missões, ele veio à Barra Velha, e no período que ele estava nessa escola, ele fez aniversário, nós viemos de Joaçaba visitá-lo. Então nós viemos a Penha conhecer o local e tentar encontrar previamente o imóvel para nossa mudança. Detalhe, eu não terminei ali, minha esposa estava limpando o templo lá onde nós congregávamos, e aí o Senhor falou com ela como se ela estivesse de costas aqui limpando atrás, assim, entrasse alguém na igreja e disse para ela, vai ser final do ano. Então a gente tinha agora o local e o tempo, né? E o prazo, quando seria. Aí nós viemos visitar ele, meu filho, em Barra Velha, dia 15 de outubro, aniversário dele. E viemos para Penha, fomos em algumas imobiliárias e nada tinha imóvel para alocar. Quem mora aqui no litoral sabe que o que mais se escuta que não tem lugar, que os imóveis são caros e que na temporada então é impossível, essa palavra, impossível. Só que nenhuma imobiliária tinha, mas um corretor, ele disse que tinha uma amiga que tinha um imóvel, que poderia ter um imóvel. E nós fomos até ela, resumindo, ela tinha um restaurante ao lado do Parque Beto Carreiro e o seu prédio, o seu apartamento ficava nos fundos do Parque Beto Carreiro. Aí pegamos o telefone, contatamos quando já estávamos em Joaçaba, ela disse que não tinha imóveis, porque ela tinha um vago que estava sendo reformado e ela ia pegar outros inquilinos, ia migrar para aquele imóvel e assim ia reformar todo o prédio. Então ela sempre precisava de um imóvel vago. Só que passamos mais um período orando, eu liguei para ela, voltei a ligar. E disse para ela, olha, é o seguinte, eu sonhei com um apartamento com um prédio no fundo do Parque Beto Carreiro. Eu acredito que é o teu. Mas assim, se tu não quiser me alugar, eu estou indo para Penha de qualquer jeito. Eu tenho uma palavra, eu estou indo. Todos me indicavam morar em Balneário Pissarras, outras cidades próximas. E eu dizia, não, a palavra que eu tenho é para Penha. E aí eu liguei e falei isso para ela, daí ela disse assim, bom, então, veja só o que aconteceu. O pedreiro que reformou aquele imóvel, ele abandonou a obra, o único apartamento que ele reformou no prédio todo. Ele abandonou a obra e disse que não vai mais continuar. Como eu estou com ele vago, não adianta eu mudar nenhum outro inquilino, porque ele não vai continuar. Se tu quiser, eu te alugo. Eu disse, é meu. É meu. Só que na conversa eu não perguntei quanto era o valor do aluguel. Eu não perguntei quantos quartos tinha. Eu não perguntei coisa nenhuma. E eu fiquei, depois que eu liguei, eu fiquei apavorado. Eu pensei, meu Deus, eu não perguntei nada, eu não sei de nada. Eu só fechei o negócio. O que eu fiz? Eu sou muito pé no chão e eu aprendi a andar assim. Com Deus, com Deus. E aí nós viemos, tínhamos que deixar alguns móveis fora, porque não coube, o apartamento era pequeno. Mas sabe, ali a gente desfrutou de um local onde a gente pôde, como família, ficar mais próximos. O Senhor já nos colocou em apartamentos mobiliados, com suítes lindos, que quem olhava dizia, meu Deus, vocês pagam uma fortuna. E era isso aqui de aluguel. Sabe, e nós ficamos assim, nossa, e já nos colocou nesses lugares pequenos e nós nos adaptamos. Porque é bom, claro que é confortável. Eu não estou negligenciando, mas assim, a gente aprendeu a viver com Deus.
Então ali a gente morou e a gente tinha o Parque Beto Carreiro como nosso jardim de casa, né? Na nossa janela a gente olhava os tigre branco, acordava, não era com o canto do galo, era com o rugir do leão, sabe? E a minha esposa ia com nossos filhos ali caminhando até o parque, né? Enquanto eu trabalhava, home office. Aí o senhor pediu pra gente, quer dizer, o senhor não, a dona do imóvel lá pediu o imóvel, a gente foi se mudando mais algumas vezes. Nós nos mudamos para uma casa onde no pátio havia mais casas. E ali o Senhor deu a oportunidade de nós convivermos também com a minha sogra, que estava na casa de acolhida em Barra Velha. Ela passou 3 meses conosco, foi uma experiência muito boa, mas que ela preferiu retornar, né, para Barra Velha, retornou, então nós sempre estamos lá visitando ela, né? E quando ela retornou, logo em seguida também o Senhor lá provocou algo e a gente teve que sair daquele imóvel. E no dia 20 de novembro de 2022, nós nos mudamos para onde a gente está morando hoje agora, né? Tá tudo em empenho. Como eu disse, quem mora aqui sabe que eu falei que eu vim. Não falei, perdão, né? Também eu vim dia 1º de novembro naquele prédio, e para esse novo imóvel agora que nós estamos dia 20 de novembro. Então, para quem mora aqui sabe que essa época é impossível, né? Essa palavra impossível é só para o mundo, porque para Deus nada é impossível. Deus abriu na pior condição para mostrar que Ele é Deus. E aí, detalhe, né? Quando começou a dar uns empecilhos lá no lugar que a gente estava morando, a mulher disse: olha, vou dar uns 30 para vocês, não dá mais. A Bíblia diz assim: andarão 2 juntos se não houver entre eles concordância, né? A resposta que se espera é que não. Então, ali começou a gerar algumas discordâncias e nós não pudemos mais andar juntos. E estava para vencer o prazo dos 30 dias, como se fosse quarta-feira. Eu disse: final de semana a gente vai se mudar, uma quarta anterior, assim, uma semana. Mas nós não tínhamos imóvel em vista, não tínhamos nada. Eu disse: final de semana a gente vai se mudar. Mas como? Não vai ser possível? Minha esposa, nesse momento, não creu. E aí ela disse: não vai dar tempo, e essa época do ano, não, final de semana a gente vai se mudar. Aí uma vizinha falou sobre um imóvel e tal, resumindo, eu liguei para o proprietário e pedi para ver o imóvel. Daí ele disse: olha, eu vou estar lá limpando, você pode ver. Nós fomos lá no imóvel. O imóvel estava com o pátio todo tomado de inso, a casa com muita reforma para fazer. E quando nós chegamos no portão, ele nos recebeu assim: não vou alugar. Nós entramos, ficamos do lado dele lá, parados, conversando. Ele disse: já que vocês estão aí, querem dar uma olhada no imóvel? Sim. Então vamos dar uma olhada. Conversando, eu disse para ele, começou a dizer: olha, na realidade eu até pretendo alugar, mas assim, tá vendo como é que está o imóvel? Tá bem, né? E eu vou alugar para a filha da minha empregada. Então eu vou reformar tudo, depois eu falo com ela. Se ela não quiser, talvez eu possa falar com vocês. Quando a gente estava se despedindo, eu fiz uma proposta para ele: deixa o imóvel como está, entra com material, com custo, e a mão de obra eu dou, eu reformo, a gente arruma tudo aqui que for necessário, aluga para nós. Ele disse: quer saber, eu tenho mais interesse de alugar para vocês do que para a filha da minha empregada, que é sozinha. Vocês são uma família, vão cuidar do imóvel. Glória a Deus. Isso na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira de noite ele me liga dizendo: o imóvel é de vocês, pode ser mudado. E nós fomos. Não tinha nada encaixotado, não tinha nada desmontado, e nós fomos. Estamos lá há 1 ano e meio mais ou menos. Hoje é outro imóvel, né? A gente colocou brita, a gente arrumou o pátio, está bonito. Falta terminar um laguinho ornamental que a gente quer fazer. Pintamos tudo, aprendemos muito. Eu digo assim, a falta de condição, ela às vezes não é tão ruim quanto parece. Por falta de condição, eu tive que arrumar meu carro, eu aprendi sobre mecânica, né? Por falta de condição, eu já fiz tanta coisa. Mas até uma proposta para ser mecânica eu já recebi só por conta disso. É verdade.
louvores que dizem que diminua eu para que ele cresça. Eu não quero diminuir para que ele cresça, eu quero desaparecer para que ele apareça. Aleluia. Eu não quero que ele seja o centro, eu quero que ele seja tudo, porque ele é tudo em todos. A minha oração é essa, sabe, de verdade também. Eu quero diminuir, eu quero desaparecer cada vez mais. Eu quero que ele apareça. Eu quero que ele tome conta de tudo. E mais, recentemente ele me deu... Eu não sou movido por sonhos, perdão por eu falar tanto de sonhos, porque o Senhor tem se movido dessa forma ultimamente conosco. Mas eu não sou essa pessoa sonhadora também. Só que ele me deu um sonho de uma mulher pulando de um paraquedas, de um avião, sem paraquedas, sem paraquedas. E o piloto daquele avião, desesperado, namorado, segundo o meu sonho, né, daquela mulher, e ele abandona o avião e pula de paraquedas e resgata ela. O que eu entendi isso? O Senhor me levou para um outro ambiente que era não mais agora pisar e esperar ele colocar o chão, mas pular sem paraquedas. É isso que a gente tem vivido, pulado sem paraquedas. Nós não fizemos planos a longo prazo, porque amanhã o Senhor pode mudar, sabe? Então nossos planos são tudo a curto prazo, e se Ele mudar está tudo bem. A gente tem experimentado viver, como a minha esposa fala muito, um ambiente de secreto, né? Onde Deus tem falado conosco. Nas nossas orações tem sido muito mais ouvir do que falar. Eu não quero mais falar muito, eu quero ouvir, eu quero obedecer. E eu aprendi isso. Eu era muito assim, o Senhor tinha que confirmar pelo menos umas 3 vezes, tipo Gideão, né? O que a gente tinha que fazer hoje não. Hoje o Senhor sussurra, eu obedeço. Ele só um sussurro, eu acho que é isso. Vou lá e faço. O Senhor tem honrado, graças a Deus. Então, como eu disse do sonho, eu tenho aprendido isso, a pular sem paraquedas, e acredito que aquela mulher é uma imagem da igreja. É um desejo para a igreja, pular sem paraquedas. Ele é o marido dessa mulher que vai e nos resgata em queda livre, sabe? E ele não está se importando com estruturas, né? Porque eu fiquei pensando muito sobre o avião depois. Como é que ficam os nossos templos, as nossas igrejas? Ele não se importa, ele se importa conosco. É verdade. Sabe? Então, cada dia eu me torno mais apaixonado por Deus. A gente não sabe ainda do futuro, essa mensagem acaba ficando incompleta, mas é isso. A minha esposa teve um AVC, não podia engravidar, e aí está o nosso filho, que é uma bênção. Gravidez totalmente tranquila. E eu só quero agradecer a Deus. Aleluia. Que isso que a gente tem vivido possa ser impartido um pouco com vocês, que vocês possam viver essas experiências. Não é fácil, irmãos, mas é gostoso. É gostoso, é desafiador, mas é gostoso, tá? Não é um conto de fadas, né? Eu estou contando a parte boa da história, mas pode ter certeza que teve muita lágrima, muito choro, muita dor. Essa é a verdade. Mas Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Posso orar com vocês? Amém.